volatilidade do mercado, depende do comportamento das pessoas, das instituições, depende do grau de regulação do Estado na economia. Então, veja, o orçamento é meio mapa astral, meio previsão de pai de santo, é isso que é. Você tem, no mês de agosto de um determinado ano, o Legislativo recebe aquele documento do Poder Executivo, dizendo onde quer gastar o dinheiro e a estimativa que ele vai ter de arrecadação. O Legislativo aprova aquilo e aquilo se torna a lei do orçamento que vai ser aplicada no ano seguinte, a partir de 1º de janeiro. Orçamento tem a ver com arrecadação. A arrecadação é um fato econômico. O máximo que eu consigo, no dia que o orçamento foi aprovado, é ter uma previsão que, se a economia continuar crescendo na taxa de tanto, se a taxa de juros se mantiver no patamar de tanto, se o PIB do país se mantiver no patamar de tanto, eu terei uma arrecadação de tanto. E tendo uma arrecadação de tanto, eu peço autorização às vossas excelências do Poder Legislativo para aplicar em tais políticas. Isso é orçamento público. Como é que eu posso partir de um pressuposto de objetividade, de positivismo, num dado que é de previsão? Aí vocês vão pensar, professora, então essa sua teoria está pondo abaixo aquilo que a senhora vem falando em todas as outras aulas, que o orçamento não pode ser peça só autorizativa, ele tem que ser uma peça de cumprimento, né? Algo mais próximo de cumprimento obrigatório. E aí eu vou dizer para vocês, como é um dado econômico, o orçamento tem que ser feito da forma mais realista possível, para que seja obrigatória a sua aplicação e sendo respeitados os casos excepcionais de impossibilidade de cumprimento. No ano de 2008, final de 2008, aquela crise que ainda tem suas repercussões até hoje, a crise ainda não passou, né? Ela tem suas repercussões no mundo ainda hoje. Aquela crise de 2008, o orçamento do ano de 2009 foi aprovado em agosto de 2008. Dezembro de 2008, estourou a crise mundial, com repercussão no orçamento de vários países do mundo, inclusive quebra de países. A Grécia, vocês acompanharam. Como é que uma lei de agosto de 2008 poderia resolver o problema de janeiro de 2007? Né? Houve ali, ou de 2000, uma lei de agosto de 2007 poderia resolver o problema a lei de agosto de 2008 poderia resolver o problema da aplicação em janeiro de 2009. Né? É claro que ali havia uma justificativa mais do que plausível para que o governo não conseguisse a arrecadação que ele imaginava e a aplicação dos setores inicialmente pensados, e que ele tivesse ali uma mudança de rumo. Isso é justificável. Agora, todos os anos, você fazer uma peça de faz de conta, que é aprovada e emendada de faz de conta, ninguém controla a execução, e vem o judiciário e fala que ela é meramente indicativa. Então, assim, fica sem entender por que existe, então, essa peça. Né? Qual que é a finalidade dela no regime jurídico constitucional? No mundo dos fatos tem sido deixado ao lado, mas se vocês buscarem na Constituição, vocês vão encontrar plenamente. Ela com o mecanismo de planejamento, ela com o mecanismo de execução e a necessidade de controle sobre todo o seu ciclo, todo o ciclo orçamentário. Então, essa classificação, a classificação por fontes de recurso, a gente vê previsibilidade de arrecadação e a gente tem aí um acompanhamento do comportamento da arrecadação de cada modalidade de receita orçamentária, de cada tipo de receita orçamentária. Existe o chamado quadro por fontes, né? Eu vou trazer para vocês eu vou colocar no e-mail de vocês da turma, é melhor, se vocês acham. Eu vou pegar a peça orçamentária que está vigente, a peça orçamentária que está vigente no ano de 2014, que foi aprovada em 2013, e vocês vão observar a forma, não precisa, se quiser ler o conteúdo, bom, né? Até como cidadão é bom saber o orçamento que o Estado brasileiro está executando. Mas se nem tanto o conteúdo total, vocês entenderem a forma
E lá na forma vocês vão ver que tem vários códigozinhos à esquerda da peça orçamentária, um monte de número. O que são aqueles números? Aqueles números são os indicativos das classificações da Receita. Dali você consegue aferir para que órgão foi, para que tipo de despesa foi. Você consegue, olhando aqueles códigos, aferir exatamente de onde veio e para onde foi. E você só consegue controlar quando você sabe de onde veio e para onde foi, para você ver se efetivamente veio e se efetivamente foi, tá? Para o lugar destinado. A gente vai ver mais à frente isso, vai ter uma aula sobre o ciclo da execução orçamentária. O orçamento ele traz uma parte da informação relevante do controle social, ele traz a parte da previsão. Mas tem outros dois dados que quem controla o orçamento público fica muito atento. Um é o valor que foi destinado àquela política, àquele órgão. Outra coisa é o valor que foi empenhado. Em direito administrativo, vocês já chegaram a ver o ciclo da licitação? Quando tem um empenho, faz a licitação, assina um contrato, empenha-se, no ato da licitação, empenha-se o valor, assina o contrato, executa o contrato. Eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. Porque não é só quanto o governo previu que ia para aquela área. É importante saber quanto foi efetivamente empenhado. E aqui eu antecipo. Empenhar quer dizer, olha, esse dinheiro aqui está guardado para esse destino. Uma coisa é esse dinheiro está previsto, peça orçamentária. Outra coisa é esse dinheiro está guardado, empenho. Outra coisa é efetivamente se o dinheiro foi gasto, liquidação. Se o dinheiro foi gasto, houve a contratação de um bem ou de um serviço. E aí você pode pensar que a política pública foi atendida ou o custeio do Estado foi arcado. O que acontece em muitas áreas, na União, no Estado e no município? Há previsão orçamentária, há empenho, às vezes parcial, às vezes total do valor, e às vezes não há liquidação. Ou seja, não chegou na ponta, o cidadão não recebeu aquela prestação no final da conta. Você como gestor, como controlador, ou como sociedade que está controlando o gestor, você tem de olhar, mas por que não houve essa execução do orçamento? Né? A licitação foi contestada pelo Ministério Público, temos uma justificativa. Não tinha projeto básico. Acreditem que isso é comum na gestão pública, ter o dinheiro, ter a necessidade pública e não ter um projeto para que o orçamento seja materializado. Sem projeto não pode haver execução orçamentária. E o que é projeto? Dizer qual é, dar o diagnóstico da necessidade, dizer quais são as medidas que serão tomadas, dizer quais são os recursos físicos e humanos necessários, e aí você tem um custo do projeto, dizer em quanto tempo será feito, como será feito e quais serão as metas a serem alcançadas. Isso é um projeto de política pública. Há muitas áreas da administração pública no Brasil, nos 3 níveis, em que há a receita pública e não houve a liquidação. Há a receita no orçamento e não houve a liquidação da despesa na ponta. Não tinha um projeto. Então, há coisas que é falta de dinheiro, mas há muita coisa que é falta de recursos humanos adequados. E no between aí, né? Às vezes tem o projeto, mas entre o projeto e a política pública, às vezes tem o problema da corrupção, às vezes tem o problema da licitação mal feita, às vezes tem questões ambientais. Cada área de atuação do Estado terá suas idiosincrasias e que o gestor terá de lidar com todas elas. A classificação por fonte é uma das classificações mais interessantes da Receita Pública. A classificação por fonte, ela vai te dar várias informações que você, como fiscalizador, cidadão ou órgão de controle,
Imagine que você é Ministério Público e que chegaram lá no seu gabinete com uma representação que em determinado município não tem vagas de creche suficiente. Uma das coisas que em algum momento você vai ter que fazer, além de pegar a bandeira dos direitos fundamentais, escrever uma peça linda que todo mundo vai chorar, ódio à Constituição, que coisa linda, direito autoaplicável, direito fundamental, faz toda aquela rasgação, em algum determinado momento você vai ter de ir para os objetivos, né? A vida como ela é. E na hora que você chegar nesse momento, inevitavelmente você vai ter que pegar a peça orçamentária municipal. E você vai ter de olhar ali quanto foi destinado para a educação, para a abertura de vagas de creche no município. Você como promotor, que é um controlador, é um dos que controla o orçamento, o promotor, você como promotor vai olhar para aquilo lá e vai ver que tinha uma dinheirama e nenhuma vaga de creche aberta. Então você vai chamar, você vai iniciar um procedimento, né? Você vai iniciar um procedimento dentro do Ministério Público, um inquérito civil dentro do Ministério Público, vai chamar o filho de Deus do prefeito e vai perguntar para ele por que não há abertura de vagas de creche. Aí você vai ver se ele tinha projeto, se ele iniciou o processo de licitação, se há recursos humanos para que ele faça esse processo de licitação. Se está tudo azeitadinho, existe o dinheiro, está tudo azeitadinho, com alguns probleminhas e dá para fazer o negócio que o prefeito não fez até agora, isso vai dar ou em termos de ajustamento de conduta ou vai dar já num processo de improbidade bem gostoso para ele. Mas você chega num município, que é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, em que não tem infraestrutura nenhuma, em que os servidores não são nem contratados, a maioria é cargo em comissão, em que não há técnicos para todas as áreas das políticas básicas. Não estou falando de políticas elaboradas, né? Não estou falando da política de tratamento do lixo, que a maioria dos municípios não cumpriu, que é algo bastante técnico. Eu estou falando de saúde e educação. Saúde e educação. Você vai aos municípios, há uma grande maioria de municípios que não tem o suporte de recursos humanos adequados. E aí você tem um prefeito que às vezes até tem verba, mas ele não consegue, por absoluta falta de infraestrutura, ele não consegue materializar aquilo. É óbvio que o promotor vai olhar com outros olhos esse caso. E vai ser, vamos dizer, até um parceiro do gestor, um controlador parceiro no sentido de buscar soluções. Eventualmente, colocar outras esferas de governo no meio da negociação, como acontece na área da saúde. Então, cada caso é um caso. E a peça orçamentária no meio disso tudo vai ser muito importante. Então, quando a gente pega essa classificação por fontes, a gente é capaz de responder algumas coisas. Essa classificação por fontes vai estar lá. A classificação por esfera, que quer dizer esfera orçamentária. Isso está na página 68 do meu livro. Se vocês quiserem ir anotando observações, anotem, mas o quadro está bem didático na página 68 do livro, tá? A classificação por esfera, que é a esfera orçamentária, está dizendo o seguinte: em qual orçamento está aquela receita? Né? Qual orçamento que está aquela receita? A classificação institucional diz o órgão ou a unidade orçamentária. Né? Quem fez? Responda essa pergunta. Quem fez? A classificação funcional, ela se divide em função e subfunção. Vai responder aqui pergunta: em que área da despesa e a ação governamental será realizada? Vejam que são todas perguntas de controle. A classificação por estrutura programática fala do programa de governo, né? O que fazer? Você já vincula a receita com o que será feito. O que fazer? As informações principais do programa: objetivo, problema a resolver, público-alvo e indicadores. Lembra que eu estava falando para vocês do projeto? Que precisa ter um projeto bem formulado? Isso responde a quê? Ao quê? O que é feito, por que é feito, para quem é feito e quais medidas serão tomadas para a realização. E por fim, as indicações principais da ação, né? Descrição, finalidade, forma de implementação, etapas, produto
em subtítulo: como fazer, o que é feito, para que é feito, como é feito, quais as fases, qual o resultado, onde é feito. Através daqueles pequenos códigozinhos, junto com o programa e o projeto, você como controlador consegue responder isso tudo. É para isso que existe a classificação de função. É essa a finalidade, é uma classificação que te ajuda a gerir quanto de receita virá e controlar para onde ela foi destinada e como ela será gasta. Né? Como ela será gasta. A gente está falando de peça orçamentária, né? Peça orçamentária não é de nada. Eu acho que a mãe de nada até já morreu, né? Mudar o nome do adivinhador. É uma peça que vale para frente. Então é tudo prospecção. Assim como a classificação institucional também funciona dessa forma. Estágios da receita. Como é que uma receita pública, quais são as etapas de uma receita pública para que ela entre no orçamento, ela entre na conta única do Tesouro? Tá? Quais são as etapas? Previsão e estimativa de receita. A gente está aqui no mundo do dever ser. A gente está no mundo da norma, da previsão orçamentária. Está lá no orçamento. Previsão e estimativa de receita. Talvez vocês agora comecem a prestar atenção nos noticiários. Mas, se vocês prestarem atenção no noticiário econômico, vem sempre uma frase que se repete. A estimativa de arrecadação do imposto de renda lá é de... Isso é um dado econômico extremamente relevante, porque esse dado alimenta tanto as políticas públicas do Estado, quanto também a atuação dos agentes privados. Quanto maior a arrecadação e quanto mais dinheiro haja investido em infraestrutura, despesa de capital, os agentes econômicos tendem a ampliar os seus negócios. Quanto menor a arrecadação, quanto menor a aplicação em setor de infraestrutura, em despesa de capital em geral, os agentes econômicos, e quando diminui, é sinal que os agentes econômicos estão com febre, né? De quantos graus depende do tamanho da diminuição da arrecadação. Se diminui a arrecadação, quer dizer que a economia não anda bem, ou que aumentou o índice de inadimplência, né? Ou as duas coisas juntas. Quando aumenta a arrecadação e essa arrecadação é destinada para a infraestrutura, aumenta de novo a arrecadação porque aumenta a produção. E veja que o setor privado ele não pode pensar em se programar a curto prazo. O setor, quem pensa em ampliar uma planta de uma indústria, está pensando em usufruir do aumento dessa planta nos próximos 10, 15, 20 anos. Se você tem incerteza regulatória, incerteza de como o Estado agirá, a sua tendência é fazer o quê? Deixa como está para ver como fica. E há uma parada geral na economia. Né? Então, é bom quando a arrecadação aumentou. É sinal de que a economia está andando bem e a economia real está andando bem. É um bom sinal. Se ela advém da produção, né? A arrecadação que aumenta, advinda, não da produção, é mau sinal, quer dizer que o sistema tributário está mal desenhado. Vejam que essa relação do direito financeiro com o direito tributário, ela é muito estreita. E com o direito regulatório, da intervenção do Estado na economia, ela é muito estreita. O orçamento é um dos elementos da intervenção do Estado na economia. Na hora que o governo emite um sinal no meio do ano anterior de como será a sua postura no ano seguinte, no que é que ele vai investir, isso é uma regulação da economia. No mínimo, você está induzindo ou desestimulando práticas. Seja no setor social, seja no setor econômico. Tá? Então, o orçamento é um dos elementos da intervenção do Estado na economia. Previsão estimativa, lançamento. Lançamento, aqui nós estamos no campo do direito tributário e do direito financeiro. Vocês já viram o lançamento do tributário? Ai, como eu quero nessa matéria no terceiro ano de vocês.
Avô, eu dançava